E aí, meninos e meninas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Vamos para mais um exemplo da definição intuitiva de limite, né? Mais um exemplinho dessa brincadeira. Se vocês já entenderam o conceito, pode pular o vídeo. Mas eu considero que seja importante de vocês também verem esse exemplinho aqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo de mais uma função. Neste caso é o limite quando t se aproxima de zero, t, x, y, cachorro, periquito, papagaio, tanto faz, tá? Dessa fórmula aí. Raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t elevado ao quadrado. Nós podemos representar, só para relembrar, tá? Raiz quadrada a gente pode representar como elevado a 0,5, tá? Ou 1 sobre 2. Né? A gente pode representar a raiz quadrada desse jeito também. Né? Eu expliquei isso lá nos vídeos de pré-cálculo, caso vocês não lembrem. Tá bom? Lá eu explico a álgebra de expoente. Ok? De potenciação. Eu coloquei aqui, inclusive, ó, eu fiz aqui com a função de raiz e eu fiz aqui com a função aqui elevando a 0,5. Só que aqui a gente está querendo se aproximar, do zero. Né? Então a gente vai tentar fazer de um jeito aqui para se aproximar do zero. Só que aqui a gente está se aproximando do quê? Aqui está se aproximando do 1 novamente. Então ó, a gente vai fazer aqui 0,5, 0,1, 0,1, 0,1 neste caso, né? 0,001. Né? E veja que ele vai dando 1/6 aqui. E se for maior, por exemplo, 2, e se eu quiser pegar aqui, deixa eu copiar essa identidade dessa função e tacar aqui também. Né? Então veja que quando vai se aproximando, neste caso aqui teria que ser 0,9. Né? Então eu quero que se aproxime do zero, só que eu quero me apresentar, aqui eu estou vindo do maior, né? Eu vou fazer do menor aqui neste caso, tá? Então simplesmente só vai ser isso daqui vezes menos 1. Pronto. Só isso. Eu jogo isso daqui para baixo. Pronto, vai ser a mesma coisa. Eu estou me aproximando do zero de ambos os lados. Tá bom? Estou me aproximando do zero de ambos os lados. Beleza? Então veja que de qualquer forma, principalmente pelo fato de ter um valor elevado ao quadrado ali, né? Sempre vai ser positivo. Vocês podem ver aqui, ó, que conforme ele vai se aproximando do zero, ele chega no 1,66. Né? Então é 1/6 aqui. Só que eu queria demonstrar mais uma coisa, inclusive que fala até mesmo no livro, que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós estamos fazendo aproximações de números muito, muito pequenos. Por exemplo, eu tenho aqui, veja aqui, ó, vai dar 1,66667, né? E se a gente aumentar a quantidade de casas decimais, vai aumentar aqui o tamanho do valor, né? Vou deixar menor aqui só para ele cortar 1666, beleza? Então, ó, vou colocar 0,001. Agora eu vou colocar 001, vou aumentar mais um 0. Vou aumentar mais um 0. Ó, já mudou. 166-53345. Vou aumentar mais um 0. 177. Vou aumentar mais um 0 até que chega uma hora que ele vira 0. Por quê? Porque chega uma hora que ele chega no valor, que ele chega tão próximo ele chega tão próximo de 3, né, que o t aqui da raiz, ele fica quase um 0. Eu vou colocar aqui para vocês aqui na nossa escritinha aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui um t elevado ao quadrado. Só que chega uma hora que ele fica tão pequeno, porque se eu pegar 0,1 e elevar ao quadrado, ele vai virar, é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,1 também, vai ficar 0,01. Então, veja que ele vai, vamos dizer assim, dobrando a quantidade de zeros. Então você imagina um número que é 0,000001 elevado ao quadrado. Ele vai ficar um número tão pequenininho, né, que ele vai ser quase imperceptível aqui no 9. Então vai ser 9,0 blá 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 1, um monte. Né? Aí na hora que o computador ele interpreta a raiz quadrada, ele vai interpretar a raiz quadrada de 9. Ele vai interpretar a raiz quadrada de 9. Então, vai chegar uma hora que isso daqui vai estar saindo quase um 3 realmente. Né? O computador ele interpreta de acordo com, internamente falando, né? Ele vai ver um número tão pequeno que ele vai interpretar isso daqui como se fosse um 0. Vai somar com 9, é 9 mais 0 vai ser 9.
raiz quadrada de 9 são 3, menos 3 são 0, e o numerador ele vira um 0. Né? E aqui embaixo ele também fica tão pequeno que ele interpreta também como um 0. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós estamos tratando sobre números muito pequenos. Numa questão matemática, sim, o limite disso daqui é 1/6, tá? Só que conforme este número aqui ele vai ficando muito próximo do 1, né? Então conforme ele vai 0,000000001, né? Vai ficando tão pequenininho que vai chegando uma hora que ele vai realmente se aproximando do 0. Beleza? Vai chegar uma hora que o computador mesmo interpreta como 0. Isso em linguagens de programação, etc. Por isso que dependendo da linguagem de programação, você tem outros tipos de dados que eles vão fazer, outros tipos de cálculos, tá? Ao contrário de simplesmente você colocar um número de ponto flutuante que, graças ao arredondamento, ele acaba dando pau. Beleza? Mas, em si, o limite desse número aqui é 1/6, e é só para demonstrar que números muito pequenos podem dar pau na hora que você estiver computando, tanto numa calculadora, quanto no Excel, quanto em alguma outra linguagem de programação. Beleza, meus queridos e queridas? É isso aí. Se gostou, curte, assina o canal, ative as notificações, e se você gostou mais ainda, seja assinante do canal, que aí você vai ter acesso exclusivo a alguns vídeos, como por exemplo vídeos de programação aqui da parte de cálculo. Beleza? Beijos, até mais.